Sabadão é dia do quê? É dia de Thiago Responde aqui no YouTube, papai. E nós tá como? Nós estamos aqui doido, porque eu tinha gravado um vídeo para postar hoje, mas aí vem a turma lá de Brasília e muda tudo, tem que repensar os meus planos. Bom, brincadeiras à parte, tinha separado aqui algumas perguntas para eu gravar para o Thiago Responde e postar hoje. Mas aí, dado o acontecimento, né, de alta de preço dos combustíveis, o presidente querendo diminuir os impostos e o presidente mudando o presidente da Petrobras, eu penso que a melhor pauta para o vídeo de hoje é a gente falar sobre isso. Então, eu quero responder especificamente 3 perguntas que eu recebi lá no Instagram. A primeira pergunta é essa aqui, perguntando se essa alta do preço dos combustíveis vai provocar inflação. A segunda pergunta é esta aqui, perguntando o que eu acho da redução dos impostos no combustível. E a terceira pergunta é essa que você está vendo aqui na tela, sobre a mudança do presidente da Petrobras. Beleza? Então vamos lá direto ao ponto. Claro, se você é novo ou nova por aqui, lembra que se esse vídeo fizer sentido para você, deixa um gostei, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Vamos lá. É o seguinte, primeiro respondendo a pergunta da inflação. A alta dos combustíveis, ela provocará inflação? A resposta é sim e não. Deixa eu te explicar isso. A resposta é sim, obviamente isso vai impactar no índice de preço, não tem a menor dúvida. Por quê? Porque toda a nossa distribuição, ou a maior parte da distribuição dos produtos que a gente consome, ela é feita por malha ferroviária, portanto, se aumenta o combustível, aumenta o valor do frete, se aumenta o valor do frete, vai aumentar o preço dos produtos na prateleira pra gente. Então isso vai impactar a inflação. Mas por que eu disse sim e não? Por uma razão muito simples. Porque não é a alta dos combustíveis que provoca a inflação. Na verdade, a alta dos combustíveis, ela já é um reflexo da inflação que a gente está vivendo. Então, não é, o preço do combustível aumentou, então vai ter inflação. Não. O preço dos combustíveis está aumentando porque a gente já está tendo inflação. E isso, então, é um reflexo disso. Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui com você é que a alta dos combustíveis não é causa de inflação. A alta de combustível, ela já é um efeito daquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo, então, para provocar essa inflação? Basicamente, é a desvalorização da nossa moeda, é a desvalorização do nosso real. Entre os países emergentes, o Brasil é o país que a moeda mais se desvalorizou. Talvez ele esteja acima da Argentina, mas aí não é boa referência para a gente, né? Então, ele só não desvalorizou tanto quanto o peso argentino. Mas por que isso acontece? Vamos entender primeiro por que está rolando isso. Olha só, hoje no Brasil a gente tem taxa de juros Selic de 2%. E a inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 4,50 e alguma coisa, 57. Então a gente está tendo juro real negativo, não é? É. Aí eu sei que algumas pessoas que são inteligentes pra caramba vão comentar aqui e falar, não, mas o que você está falando aí não está certo. Você está comparando a taxa de juros de agora, que projeta o futuro, contra uma inflação que já foi. Então tá bom, vamos lá, vamos olhar a projeção da inflação pelo Boletim Focus, que aliás normalmente erra, tá? Mas o boletim de inflação, do Boletim Focus, ele projeta uma inflação de 3,70 para os próximos 12 meses. Em outras palavras, se o Boletim Focus acertar, que na maioria das vezes ele erra, nós ainda teremos juros real negativo. Só que acrescenta o fato da gente ter juro real negativo com um déficit fiscal de 800 bilhões de reais, uma dívida PIB de quase 100% na relação dívida-PIB e insegurança jurídica, instabilidade política que a gente vive todos os dias com surpresas vindo de Brasília, seja do Congresso Nacional, seja do Judiciário e seja do Executivo, a gente tem isso. Então junta tudo isso. Na prática, quando a gente tem juro real negativo, o que a gente está vivendo? Ora, a gente está anunciando para o mundo que o Brasil, esse país que você conhece muito bem, ele tem o preço da Suíça, por exemplo. Porque o juro real negativo, o juro real da Suíça ainda está maior do que o nosso. Então, basicamente é o seguinte, olha, investidores do mundo inteiro, querem investir no Brasil? Tudo bem, vocês vão pagar o preço de Suíça e vão receber Brasil. Faz sentido isso? Não faz, né? Então, a causa de tudo isso é essa desvalorização do real provocado pela nossa política monetária de ter taxa de juros abaixo da nossa realidade. Não faz sentido um país como o nosso ter taxa de juros real negativa. Não faz sentido econômico. Então esse é o principal ponto.
E aí, eu quero compartilhar com você algumas informações que eu separei aqui, que eu vou colocar na tela, para a gente refletir sobre como que as coisas vêm acontecendo. Algumas pessoas vão dizer assim, mas essa alta do combustível se deve à alta do preço do petróleo no mercado internacional, porque o preço do petróleo subiu, é verdade? É verdade. O preço do petróleo subiu, eu vou mostrar para você. O preço do petróleo, ele alcançou o preço pré-pandemia. Então, cotado em dólar, o preço do petróleo subiu. Vou colocar o gráfico, tá aí o gráfico na tela para você, tá? Então, esse gráfico que você está vendo, ele é o gráfico do preço do barril do petróleo cotado em dólar, beleza? Então, como você pode ver, agora a gente está com preço ali mesmo preço de pré-pandemia. O que acontece é que durante o auge ali da pandemia, que o preço do petróleo caiu em dólar, isso não refletiu nas bombas e tem uma razão para que isso tenha acontecido. Agora eu vou mostrar para você num outro gráfico esse mesmo barril de petróleo. É o petróleo tipo Brent, que é o mais produzido e o mais consumido pela Petrobras. Esse mesmo barril de petróleo cotado em reais no próximo gráfico. Olha só a diferença. Então, este gráfico que você está vendo agora é o barril do petróleo cotado em reais. Ele simplesmente atingiu a sua máxima histórica. Então, é porque o preço subiu? Não, não é porque o preço subiu. É simplesmente porque o real se desvalorizou muito. Se a gente voltar no gráfico de Brent cotado em dólar, a gente vai perceber que a alta máxima foi ali nos anos de 2011, 2012, 13, 14. Essa foi a maior alta do preço do barril do petróleo cotado em dólar, tá? Só que quando a gente pega os anos de 2011, 2012, 13 e 14, que foi a maior alta cotada em dólar, e vem para real, a gente vai perceber o seguinte, que em real ele não representa o maior preço. O que representa o maior preço é agora, em 2021. Eu não quero fazer comparação da gestão atual com gestões anteriores, tá? É fato que neste momento, quando nós tínhamos o maior alta do preço do petróleo, a gente teve muito problema de ingerência na Petrobras. A Petrobras apresentou prejuízo, problemas com corrupção. Não é essa a pauta desse vídeo. A pauta desse vídeo que eu quero trazer é o preço do barril de petróleo comparando com o dólar, comparado com o real. Para mostrar para você o seguinte, que o problema não é o barril de petróleo. O problema é o nosso real sendo desvalorizado insistentemente através da política monetária. Se a gente vai para um próximo gráfico, nesta tela, a gente tem os dois na mesma tela, tá? O que você vê em laranja é o preço do barril do petróleo cotado em dólar, e o que você vê em verde e em vermelho ali nos candles é o preço do barril do petróleo cotado em real. Então isso prova pra gente que o problema todo não está no preço do petróleo, que o problema todo não está na gestão da Petrobras. Isso prova pra gente que o problema está na desvalorização do nosso real. E se você acompanha o meu canal há mais tempo, você já me viu questionando a nossa inflação. Porque na manchete parece que a inflação está controlada. Não, IPCA de 4,50 alguma coisa. Só que quando a gente abre esse índice, a gente vai perceber que por razões óbvias, itens que nós consumíamos antes da pandemia, a gente parou de consumir e a gente está consumindo outras coisas. Então o exemplo que eu costumo dar é, todo mundo, a maior parte das pessoas deixou de viajar. Por isso o preço da passagem aérea caiu. Só que todo mundo está consumindo arroz, por exemplo. Então o preço do arroz subiu. Um caiu, outro subiu, na média eu vou estar ali, ó, bonitinho. Só que não faz sentido a gente comparar dessa forma. É óbvio que o preço da passagem aérea caiu, mas não é caiu porque caiu. Caiu porque a gente deixou de consumir. Sacou? Então é importante a gente olhar para isso. Então, o resumo dessa história é, sim, o aumento dos preços dos combustíveis vai impactar na nossa inflação, você não tem a menor dúvida disso. No entanto, é importante reforçar, o aumento do preço dos combustíveis não é causa de inflação, ele é efeito dessa desvalorização do real. Segunda pauta que me perguntaram sobre a redução dos impostos que o presidente Bolsonaro vai trazer aí para os combustíveis, que o governo vai trazer para os combustíveis. Isso em tese é bom, porque a gente vai pagar menos imposto e aí vai ficar mais barato o combustível ali na prateleira pra gente, ou seja, na bomba, né? Vai ficar mais barato, certo? Certo. Só que isso também não resolve o problema. Por quê? Olha só, isso é uma medida paliativa. Se a gente vai simplesmente tirar os impostos e com isso diminuir o preço, mas
Se a gente segue na outra ponta com essa política de manter Selic a 2% e ter juros real negativo, a gente segue olhando que o nosso país vai continuar tendo desvalorização do real. Agora você imagina se daqui a 2 meses o governo precisa voltar com esse imposto e mais, se ele volta com o imposto com o dólar ainda mais alto, o preço do combustível vai ser ainda maior. Então a analogia que eu tenho feito é, você querer cortar os impostos, que em tese é bom, aliás, pagar menos imposto é bom, mas olha só, é como se você tivesse um problema no fígado e por conta do problema do fígado você tem dor de cabeça, certo? E aí, o que você faz? Você toma ali um remédio, um analgésico para dor de cabeça, mas o problema no fígado permanece. Em outras palavras, essa dor aqui vai até sumir, mas daqui a pouco ela volta. Ou seja, querer reduzir imposto, querer mudar a presidência da Petrobras para fazer um manejo de preço, é só tratar o efeito, é só tratar a dor de cabeça. O problema maior está mais embaixo. Então esse é o ponto, tá? E aí, se a gente junta o fato de que, como eu falei, a gente tem um déficit fiscal muito alto, uma relação dívida-PIB muito alta, e a gente não vê, num horizonte de curto prazo, reformas administrativas que podem diminuir os gastos do governo com coisas que não são relevantes, e a gente está dizendo que agora a gente vai ter menos arrecadação, porque... Olha, fica quieta aí, Siri. A gente vai ter menos arrecadação porque vai reduzir o imposto? Qual que é a consequência disso? Então, essa é uma medida que vai trazer mais popularidade para o presidente, mas não resolve a nossa questão. Porque a nossa questão, como eu disse, é mais embaixo. Aí agora a gente vai para o terceiro ponto, né? Que é a mudança do presidente da Petrobras. Veja, uma das coisas que eu falei nesse vídeo é que lá atrás, em gestões anteriores, não é novidade para ninguém, também não é uma opinião minha, isto é um fato, a Petrobras ela apresentava constantes prejuízos em seu balanço e prejuízo de uma empresa estatal acaba sendo pago pelo Tesouro, por nós. Então, por mais que ela seja uma empresa estatal, ela precisa dar lucro. Caso contrário, quem vai pagar esse prejuízo é a gente. Ponto. Então, em gestões anteriores, a Petrobras veio apresentando constantes prejuízos até o ponto que ela chegou a ser a empresa com a maior dívida corporativa do mundo. Tá? E aí, de 2018 para cá, ela vem se recuperando, apresentando bons resultados, porque mudou ali a sua política, e agora vem o presidente da República e fala, não, chega, eu não quero mais assim, vamos mudar, vou colocar outro presidente, que eu não estou aqui questionando o mérito, nem a capacidade desse novo presidente de gerir a Petrobras. Não é esse o ponto, né? Mas o ponto é, que sinal que você dá para o mercado quando uma coisa começa a acontecer razoavelmente bem, você resolve trocar. E quando eu falo dar sinal para o mercado, não estou falando dar sinal para grandes investidores, é para os investidores também, mas para eventualmente novos players que pensam em entrar aqui no Brasil. Peraí, eu vou investir lá naquele Brasil, eu vou pagar preço de Suíça e receber Brasil, e ainda, se der a doida, o presidente pode querer mudar o meu negócio. Então peraí, a gente acaba tendo uma insegurança e uma instabilidade que faz com que o risco país se aumente. E o risco país estando cada vez mais alto, maior a nossa dificuldade de atrair investimento, maior a complexidade de fazer negócios, portanto mais difícil gerar emprego, gerar renda e arrecadação, inclusive. Tá? Então este é o ponto. A conclusão para essa conversa é sim, o aumento dos preços dos combustíveis prejudica todo mundo, vai prejudicar, vai trazer inflação, isso é ruim para todo mundo. Mas isso não é a causa que a gente precisa tratar. A gente precisa dar uns passos atrás e olhar lá para o que está acontecendo. Por que isso está impactando tanto? E aí precisa ver essa gestão econômica por parte da equipe econômica do governo para entender o porquê que tem essa desvalorização tão grande do real. Óbvio, porque a gente tem uma taxa de juro real negativa, o que não faz sentido para um país como o nosso, mas é isso. O meu desejo é que o Copom reavalie a sua política monetária, que o Copom traga uma taxa de juros, não precisa ser 14,25 como a gente já teve no passado, mas taxa de juros que sejam compatíveis com a nossa realidade. Taxa de juros que seja ao menos um pouco acima da inflação, porque assim a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade. Enquanto isso não acontecer, você pode querer mudar o presidente da Petrobras, você pode querer fazer o que for, não vai ter jeito, o preço das coisas vão continuar subindo. E não é porque as coisas estão subindo de verdade, é porque esta moeda que você tem aí no seu bolso, que eu tenho no meu bolso, cada dia que passa, ela vale menos. E este é o problema. E quem sofre
Não é você que está aqui me assistindo, que às vezes consegue fazer um hedge, colocar dinheiro num fundo cambial, comprar Bitcoin, comprar ouro. Não é você, porque você entende minimamente de mercado. Mas quem sofre é principalmente as pessoas mais pobres que não têm acesso a essa informação ou não conhecem essa informação e acreditam que medidas populistas como essa podem resolver o problema. Mas não vai. Só vai aumentando. Isso é apagar fogo com gasolina. Essa é a minha reflexão. Para a gente resolver essa questão só tem um caminho. Na minha percepção é a gente ter taxa de juros que seja compatível com a nossa realidade. 2%? Não dá mais. Mas é o seguinte, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui, eu quero saber se isso que eu falei faz sentido, se você concorda. Se você discorda, também tá tudo bem. A gente pode debater aqui de maneira bastante civilizada, tá tudo bem com relação a isso. Vai ser um prazer a gente conversar aqui embaixo. Deixa o seu comentário aqui embaixo e se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com geral. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.